Olá, pessoal. Aqui é o Dr. Albuquerque, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar um projeto bastante interessante. Nós vamos comentar artigos do Código Penal Militar, certo? Faremos comentários, artigo por artigo, nesse primeiro momento, da parte geral do Código Penal Militar. E aí, fazendo já uma introdução, é bastante interessante que vocês saibam que boa parte dos artigos, eles são muito parecidos com o Código Penal comum. E aí até vai facilitar a nossa compreensão. Mas, como muitas pessoas já me procuraram por atuar na área, por, né, por escrever sobre esse tema, resolvi aqui trazer artigo por artigo do Código Penal Militar. E o primeiro que nós vamos tratar hoje é sobre o princípio da legalidade. É o artigo 1º do Código Penal Militar, onde ele fala lá, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. É bastante interessante que nós façamos aí um ponto ou uma análise de três conceitos: princípio da legalidade, princípio da reserva legal, tá certo? E o princípio da anterioridade. Forma simples. O que seria o princípio da legalidade? É aquela conduta descrita na lei. Um exemplo, matar alguém está na lei. Aquela conduta está descrita na lei. Isso é o princípio da legalidade. O que seria o princípio da reserva legal? É que a competência reservada à criação de tipos penais fica a cargo do Poder Legislativo Federal. Nós não temos o Código Penal Estadual ou o Código Penal Militar Estadual. Nós temos o Código Penal Militar, por exemplo, que é o nosso foco, onde a responsabilidade, ou seja, a competência de criar novas condutas é do Poder Legislativo Federal. E o que seria o princípio da anterioridade? É que, no momento em que eu pratico aquela conduta, ela tem que estar na lei anteriormente à minha conduta. Ou seja, quando eu faço algo agora e eu digo que aquilo pode ser crime, ela já tem que existir. Ok? Fica fácil. Então, nós temos aí o princípio da legalidade. Nesse caso, não há crime sem lei anterior que o defina. Nós temos aí uma situação em que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, traz essa informação. Ou seja, nós temos aí um mandamento constitucional, nós temos uma base constitucional para isso. E se repete no artigo 1º do Código Penal Militar. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, o crime tem que estar descrito na lei. E não há pena sem prévia cominação legal. Então, eu tenho que ter a conduta e a pena descrita em lei. Ok, moçada? Então, está aí o primeiro artigo do Código Penal Militar de forma comentada. Beleza? Dá o teu like aí, dá o teu joinha, espero que tu goste. E na próxima a gente se encontra. E vai ser bastante interessante. E aí eu já vou te deixar uma pergunta, para que a gente faça a análise do artigo 2º. O crime de deserção para os policiais militares e para os bombeiros militares, no caso estamos falando de forças estaduais, ainda existe? Pode ser aplicado o crime de deserção para eles? É isso que a gente vai tratar no artigo 2º. Estou te esperando, hein? Forte abraço.